Amém? Vamos tirar um período de oração, que é um costume de fazer, para preparar, levar um pouco o nosso coração, para que Deus tome conta de tudo que vai ser dito e falado aqui. Amém? Senhor, meu Deus, estamos hoje na sua casa mais uma vez, meu Pai. Em nome de Jesus. Entendemos, né, através do nosso coração, que fomos inspirados a esse caminho. Que fomos trazidos aqui por Ti, meu Pai. Da mesma forma que nós estamos na sua casa, Tu sabes quem precisa estar aqui. Tu preparou hoje o nosso preletor, preparou os louvores, tudo de acordo com os seus objetivos e os seus propósitos na vida de cada um, Senhor. O que eu te peço é que nos deixe ser usados por Ti, Senhor. Senhor, se alguém ainda está a caminho daqui, dê a motivação. Se alguém foi colocado por Ti para estar aqui hoje, de coração quebrantado, Senhor, traga-os para esta casa, pois aqui é a casa de oração ligada a Ti. Aqui a Sua vontade é feita. Aqui o Seu Evangelho é propagado entre as pessoas que Te buscam, Senhor. Estamos aqui porque Te buscamos, meu Pai. Estamos aqui porque entendemos que És o Senhor e Salvador da nossa vida e que não podemos caminhar sozinhos. Fomos criados por Ti e desta forma crescemos e daremos frutos quando Tu precisares de nós. O milagre que nós queremos é a nossa salvação. Mas também sabemos que comeremos o melhor desta terra, porque é uma das promessas que Tu trouxe para nós na Sua palavra, Senhor. Senhor, acampa os Teus anjos neste lugar hoje. Que os dons espirituais sejam vindos direto do Teu trono. Se houver alguma coisa a ser falada ao nosso coração, Senhor, use o nosso pregador da noite, o pastor Alexandre Silva, Senhor, Teu servo, o homem cansado na sua obra, o homem usado através do Teu Espírito, Senhor, que foi escolhido por Ti, não por nós, nem pelo pastor. Mas Tu colocaste no coração do pastor Carlinhos para chamá-lo aqui hoje, Senhor, para fazer a Sua palavra. Tentamos dessa forma entender que somos guiados por Ti. Temos buscado a Ti para que isso seja feito em nossa vida, Senhor. Para que não erramos tomando decisões pela carne, mas orientados pelo Teu Espírito, Senhor. Essa igreja foi criada e aberta para Te servir, não para fazer as nossas vontades, Senhor. Então tome conta deste lugar. Tome conta disso aqui como solo sagrado, terra santa, Senhor. Onde viemos aqui para nos fortalecer em Ti. Esteja conosco, meu Pai. Nos guarde e nos dê um culto abençoado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Eu saí da igreja, saúde da igreja, capaz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 37, onde o salmista, hoje de manhã na escola bíblica dominical, fiquei procurando essa revista, não encontrava. Aí quando já ia dar outra aula, ela apareceu dentro da Bíblia, agora ela apareceu do nada de novo. Mas hoje na aula de aula. Onde os salmistas falam conosco, inspirado pelo Espírito. Muitas vezes nós caminhamos por esse mundo, nós vamos ler até o 18, e ficamos perplexos porque buscamos a Deus, mas vemos às vezes o ímpio prosperar. Tem muita gente que acha, fala até, que Deus ouve a oração do ímpio. Vem para a escola dominical que eu vou falar para você que a oração do ímpio é abominável aos olhos de Deus. Porque o ímpio não escolheu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós escolhemos. Se nós chegamos hoje e como templo do Espírito, escolhemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é a Ele que nós buscamos força. Amém? Assim fala a palavra do Senhor.
Não se indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque sempre serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes por fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ímpio máquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão da espada e entesarão o arco, para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão. Mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Nós às vezes olhamos nesse mundo que jaz no maligno e vemos às vezes, notamos que algumas pessoas vivem em êxtase, como às vezes nós podemos achar. Podemos pensar que essas pessoas têm tudo o que almejam. Podemos entender que eles têm sobre a sua mercê o ouro, a prata, as melhores oportunidades. Mas vamos lá do início. Deus, quando nos criou, Ele nos criou de uma forma que só há plenitude de vida com Jesus. Existem certas coisas, certos deleites que o mundo oferece que são fugas. Nós não entendemos, às vezes, como eles não entendem a nós. Muitas vezes, quando alguém daqui ainda eram do mundo, que muitos, não sei a todos, muitos não nasceram em berço evangélico. Nós vimos o homem de Deus, a maneira de Deus, com a sua Bíblia, entrar na igreja, enquanto nós estamos nos bares, nas diversões mundanas, nós entendemos o que tem de errado com essa pessoa. Como é que ele consegue ser feliz? Como é que ele consegue devotar a sua vida dessa forma? Isso já é um testemunho. Desta forma, nós já abrimos aquela interrogação, porque quando ele sai daquele divertimento, quando ele sai daquela festa mundana, quando ele vai na sua intimidade, é onde ele sente o vazio. Quando ele larga, às vezes, a bebida, quando ele larga, às vezes, as drogas, quando isso perde os seus efeitos, enquanto ele está sob a influência, todos os seus sentidos, as suas sensibilidades são mascaradas. Mas quando ele vai no seu dia a dia, quando ele tem a hora que o crente se relaciona com o seu Deus, é a hora que essa pessoa entende e vê o vazio da sua vida. O que eu falo, eu não falo suprimindo por estudos, eu falo isso por experiência, porque eu passei por isso. E eu falo verdadeiramente como testemunho de vida, o que eu vivi, o que eu passei, que eu só com Jesus eu encontrei plenitude. Eu olho para essas coisas do mundo e entendo que aquilo não me faz falta, porque Jesus trabalha na minha vida hoje. A minha alegria, a minha força vem do Senhor.
como diz o Salmo 40, esperei no Senhor. Salmo 91 fala que, cara, 10.000 à tua direita, 1.000 à sua esquerda, e você não será atingido, porque você está sob a autoridade de Jesus. Mas quando nós estamos no mundo, Satanás, que já é condenado, mas não quer ir sozinho, ele mascara a sua vida. Ele faz com que você ache que as coisas estão satisfatórias. Ele não deixa você entender que esse caminho não te dá a plenitude que você acha e vai te levar à condenação eterna. Ele não deixa que você entenda e quebrando seu coração para entender que Deus, em 2 Crônicas 14:7, ele fala que se o meu povo, que clama pelo meu nome, busca a minha face, se arrepender dos seus pecados, ele perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Deus tem promessa na vida de cada um. Deus tem planos e propósitos na vida de cada um. E hoje nós estamos aqui porque entendemos isso. Hoje entendemos aqui porque sabemos que este é o único caminho. Não existe outro. O ímpio não é o culpado. Porque a palavra de Deus fala que nossa carne não é contra o carne, nossa luta não é contra o carne e o sangue, sim contra os principados e potestades. A pessoa que está sendo usada por Satanás no mundo, ela simplesmente é uma vítima, que se deixa enganar, que está sendo ludibriado. É por isso que muitas vezes a palavra de Deus fala que nós temos que tardar-nos em irar-se. Porque às vezes nós vemos pessoas que nos confrontam, mas precisamos entender que muitas vezes essas pessoas são mais vítimas do que nós desse confronto. Porque nós podemos ser confrontados, mas não estamos ali sozinhos. Nós temos a ciência que quando estamos de joelhos ali nós estamos mais fortes, porque Jesus está ao nosso lado. Mas a pessoa às vezes que está nos confrontando, ele não sabe, mas está sendo usado pelo inimigo de nossas almas. Ele está sendo usado. O inimigo faz com que ele entenda que ele é o cara, que ele pode fazer o que quiser, e induz ele ao confronto. Muitas vezes o ser humano, ele confronta o que não entende. Mas nós fomos separados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós não fomos separados para ser mais um. Hoje nós conversamos aqui na escola dominical. Tem pessoas que entendem, como o Salmo 1, versículo 1 fala que não senteis na mesa dos escarnecedores. Mas se nós somos sal da terra e luz do mundo, como poderemos fugir das trevas de qualquer? Nós devemos entender que quando aquilo nos oprime, nós devemos nos afastar, mas precisamos ser ouvidos. Deus quer fazer maravilhas através das nossas pessoas, da nossa vontade. Ele nos induz e através de nós, Ele alcançará essas pessoas. Mas nós temos que dar boca a Ele, através de nós Ele falará, através de nós Ele levará a sua mensagem. Nós não somos nós que convertemos ninguém. Quem converte é o Espírito Santo, mas é através de nós que a palavra chega a essas pessoas. Cumprir a grande comissão, que é chamada na Bíblia, grande comissão é o ide do Senhor, pregai a toda criatura. Então, se você está num determinado lugar que você pode ser ouvido, dê teu testemunho, fale sobre Deus, porque aquelas pessoas, quando tiverem um lápis e aquela dúvida sobre a sua vida, porque você não tem a dúvida disso, você está sendo olhado. Vocês, quando entraram por essa porta aqui na rua Umbiri, vocês foram vistos. Tem pessoas que não entendem, a dúvida foi lançada, porque eles não entendem o que para eles é festa, o que para eles é exaltação, o que para eles é o êxtase dessa vida. Eles não entendem o que acontece aqui dentro. Eles não entendem a sua relação com o nosso Deus. Mas quando nós, através do nosso testemunho, através das nossas atitudes, nós colocamos aqui, poxa, houve mudança. Quando cada um de nós entramos para o caminho do Senhor, os velhos amigos, os conhecidos, que nos conhecidos falam assim, daqui a pouco está de volta no mundão. Ele nota a mudança, ele nota que acabou o velho homem, agora nós somos nova criatura.
Ele entende isso, ele vê. Isto é o testemunho silencioso. Então, quando isso acontece, você abre uma lacuna na certeza que ele tinha. Se antes ele tinha total certeza que tudo estava ao seu controle, agora ele para de entender. Agora ele para e fala: poxa, o que acontece? De onde vinha essa força? De onde vinha essa alegria? Da onde nós vamos caminhar? Como nós vamos fazer a mesma coisa? Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se o Pai é o Criador e que tudo está ao seu alcance, esse é o caminho que nós precisamos ter. Se você entende que Jesus te criou, que nada, não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus, nós precisamos de encontrar Ele. Mas temos certeza que Deus é conosco. Às vezes nós estamos no nosso trabalho e vem uma promoção e não vem para nós. Mas tu fala: poxa, e a prosperidade de Deus? As promessas que Deus tem para a minha vida? Eu falo uma coisa para vocês: aquele que começou a obra é fiel para terminá-la. Se Deus fez promessas a vocês, com certeza elas vão ser cumpridas. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora, Ele conhece as nossas fraquezas, nossas necessidades, muitas vezes melhor do que nós mesmos. Tem certas bênçãos que te tiram do caminho, tem certas bênçãos que nós precisamos estar preparados. E Ele é o dono do tempo, Ele sabe as coisas, as vírgulas e os pontos finais da sua vida. Ele sabe o momento, Ele conhece a tua história, pregressa, atual e o que há de vir. A onisciência de Deus é completa. Se nós entendemos a onisciência e a onipotência de Deus, é irrisório de pensar que podemos escolher outro a nos guiar. Se nós entendemos que Ele conhece a nossa realidade, que nos ama e que pode mudá-la na hora do seu bem entender, aonde nós vamos buscar forças? Aonde nós vamos nos fortalecer? Amém? Vamos louvar? Se prepare aí, Jefferson, para mim. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Quando nós louvamos, nós adoramos. Diferente hoje é o meu coração.
fala com a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia, glória a Deus. Saúde da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos altos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, glória a Deus, e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos
nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a Deus a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Gente, eu queria falar uma coisa para vocês. Essa igreja está se iniciando há pouco tempo. E nós já vemos pessoas, por exemplo, Jefferson, um recém-convertido. Mas um recém-convertido que já tem mudança na sua família, já tem mudança na sua filha, uma nova criatura. Está falando, eis-me aqui, Senhor, se deixando ser usado por Deus. Nós vemos, às vezes, quando uma vez elas me chamou a atenção, puxou minha orelha, porque eu não sei de cor aquele negócio. Se Deus é por nós, eu não... Aí a filha dele, a missionária, a Claudinha, me puxou. Poxa, você não me chamou. Não, eu vou ver. Mas nós temos que dar vazão a isso. Nós temos que fortalecer. Porque a palavra de Deus fala que criai seus filhos na presença do Senhor, para que quando eles crescerem não se desviem. Eu falo isso porque aos pouquinhos a igreja está se formando. Aos pouquinhos a igreja está pegando força. E a obra de Deus está sendo feita. E como nós falamos, a obra de Deus está sendo feita, eu vou chamar aqui o pastor Alexandre Silva, que é o homem que hoje Deus escolheu para trazer a mensagem direto do trono de Deus. O homem que hoje Deus falou, hoje você vai falar com as minhas ovelhas, hoje você vai falar com a minha igreja. Porque as igrejas aqui, as ovelhas não são do pastor Carlos, não são do ministério, as igrejas são do Senhor. O pastor, ele pastoreia, ele ensina, ele fala o caminho, mas nós somos ovelhas, todos nós somos ovelhas do nosso Deus. Vem, pastor. Vamos orar. Não, isso. Vem aqui orar pelo pastor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, ó Deus, eis aí a vida do teu servo, que nesta noite, Espírito Santo de Deus, o Senhor possa estar enchendo ele cada vez mais, que o Senhor venha trazer uma palavra que venha de encontro, Senhor, aos nossos corações. Capacita, Espírito Santo de Deus, o teu ungido, ó Pai. Abençoa ele, ó Deus, em nome de Jesus. Ser com o pastor Alexandre, que ele possa ser boca de Deus aqui nesta noite para as nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? 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 Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. 2 Crônicas, capítulo de número 27. 2 Crônicas, capítulo de número 27. O tema dessa mensagem, irmão, nessa noite, eu venho propor aos irmãos que, edificando a obra, mas não estruturando o templo. Amém? 2 Crônicas 27, que diz assim o tema. Versículo de número 1. Todos acharam? 2 Crônicas 27, versículo de número 1. Que diz assim: Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fazia Uzia, seu pai. Exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Só até aqui. Amém?
tema dessa mensagem é edificando a obra, mas não estruturando o templo. Essa mensagem, irmãos, é uma mensagem que ela vai mexer com nossos corações, ela vai falar sobre a nossa vida secular, a nossa vida familiar, ela vai nos transmitir algo diferenciado para você compreender e entender o propósito de Deus, o objetivo de Deus e às vezes o segredo que nós pais guardamos para conosco e esquecemos de apresentar os nossos filhos. E o mais interessante, que aqui nessa noite foi citado, que nós deveríamos ensinar nos nossos filhos o caminho que deve andar. E vimos que a Bíblia ela vai nos relatar que Jotão, o seu pai, ele era Uzias, um homem apropriado, rei de Israel, rei de Judá, um camarada que ele edificou o templo, é um camarada que ele tinha a necessidade maior de adorar ao Senhor, de buscar a presença de Deus, de estar dentro da casa de Deus, e ele tinha essa necessidade. E a Bíblia, ela vai nos dizer um pouco mais o seguinte, a Bíblia ela vai nos dizer um pouco mais o seguinte, desse pequeno detalhe, de que Uzias, ele edificou o templo, ele adorou ao Senhor, aproveitou do melhor do que ele poderia exercer-se na sua função do seu reinado, porque havia profetas na sua qualificação e forma de instruí-los aos reis, e que os reis precisavam de profetas naquela época. Hoje nós precisamos de um auxílio do Espírito Santo. Então a Bíblia vai nos dizer que Uzias ele fez grandes obras. Ele demonstrou as edificações da cidade, a restauração, tirou altares, tirou a idolatria de dentro de Judá. Só que Uzias ele entra em óbito, com determinados anos ele faleceu. O seu filho Jotão, ele aproveita da oportunidade que lhe foi concedida com 25 anos, pouca maturidade, nem muita experiência, mas consciência das obras que estava sendo feito pelo seu pai sobre toda a terra de Judá. E ele deu aquela continuidade para que as coisas viessem permanecer padronizada como seu pai o ensinou. Porém, um pequeno detalhe do que acontecia na vida de Jotão era o seguinte, que Uzias, ele tinha um particular, uma intimidade com Deus diferenciada de todos aqueles que adoravam ao Senhor. Então Jotão ele não sabia do que o pai dele tinha uma comunhão com Deus, ele tinha uma forma de adorar ao Senhor dentro do templo, e tem coisas que nós deveríamos, pais, ensinar os nossos filhos. Ao tempo certo, adorar a Deus, buscar ao Senhor, estar na casa de Deus e ensinar também a orar, ensinar a adorar ao Senhor no momento da sua adversidade. A criança ainda é pequena, foi reprovada, mas tem consciência daquilo que foi reprovado. Seus amiguinhos passaram, filho, não foi dessa vez, mas glorifica a Deus. É uma forma de expressar, de seu filho ele já ter um aprendizado de conscientizar, de obedecer à voz do Senhor, não somente estar dentro do templo, não somente fazer de costume que os seus pais tinham de motivação de fazer. Uzias ele edificou e o filho adorava, via o seu pai fazendo aquelas proezas, então tudo aquilo alegrava o coração de Jotão. Só que Jotão não sabia que seu pai ele tinha uma intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus é que nós deveríamos ensinar aos nossos filhos. Não é só meditar na palavra de dia e de noite, mas ter uma comunhão no seu particular com Deus, ensinar ele a orar, ensinar ele a aproximar-se de Deus, para que no momento oportuno ou no momento da adversidade ele ter o privilégio de chegar e a saber que ele teve um aprendizado dos teus antepassados e buscar refúgio. Vimos que Jotão ele não teve essa oportunidade. A Bíblia vai nos dizer que Jotão ele começa edificando os muros, ele começa edificando torres, ele começa trabalhando sobre toda a cidade, ele entra, ele pega na porta do templo, a maior porta do templo que existia em Judá, ele restaurou aquela porta, ele começou a fazer as obras que os homens poderiam ver. Tem coisas na minha e na sua vida que você não tem que demonstrar para ninguém o que você está fazendo, mas o seu particular tem que estar alicerciado com Deus, para que não o homem reconheça, mas que Deus ele te baseia, te
estrutura e te capacita e venha te passar um auxílio no momento da sua adversidade. A Bíblia vai nos dizer que Jotão, naquele momento, ele começa a edificar e todos o adoravam. Todos conseguiram entender que ele deu continuidade, a mesma função do seu pai, Uzias. Só que a mãe de Jotão era uma mulher, uma serva de Deus. Zadok, o seu pai, o seu avô, a Bíblia vai nos dizer que ele era um sacerdote, ou seja, família de crentes. Mas Jotão, ele tinha suas qualificações que ele não dava aos costumes de crente. Tem crente que na realidade ele se aparenta de crente, demonstra a estatura de crente, mas não é crente. Somos crentes quando estamos dentro da igreja. Lá fora nós queremos saber quem somos nós. O Jotão, ele mostrava para todo mundo uma qualificação de um homem com integridade, mas ele não tinha força e nem capacidade de passar do templo para dentro, para adorar a Deus, se prostrar diante do Senhor e reconhecer que só o Senhor é Deus. Hoje Deus, na minha e na sua vida, Ele quer que você abra a tua boca e glorifique o nome do Senhor, independente da situação que você esteja vivendo, independente de qualquer situação. Jotão teve a oportunidade de passar pelas portas e não passou. Você não pode ter edificado nada do que o homem lá fora reconheceu, ouviu, mas Deus tem uma palavra para você nessa noite. Não adianta o homem olhar lá fora e ver você edificando muro, parede, muralhas, torres. Não adianta, porque ele lá fora, aquele mesmo que te levanta, ele mesmo te derruba. Mas você serve um Deus que você não precisa de provar para ninguém quem você é. Basta somente você obedecer e passar pelas portas do Senhor e o adorar o Espírito e em verdade. Abre a tua boca, começa a glorificar a Deus. Jotão, ele edifica 6 componentes dentro de Judá. E todos reconhecem aquele jovem de 25 anos. A Bíblia, ela vai nos dar base de que Jotão, ele com 16 anos de reinado, ou seja, ele começou com 25 assumindo a responsabilidade de rei, imaturidade. Mas ele existia 3 profetas que ele deu muita sorte raspando. Eu creio que Deus, ele olhou para aquele Jotão e viu para ele, olhou para ele e falou: Uzias vai morrer a qualquer momento, vou ter que recolher Uzias da terra. Deus deve ter olhado e visto: Jotão não tem qualificação, não tem preparo, não tem estrutura, não tem comunhão comigo. O que vai ser desse jovem assumir o reinado? Porque Jotão era o único que poderia assumir naquela época. Tem situações da nossa vida que Deus nos coloca, que às vezes nós não achamos até mesmo incapaz, mas Deus, ele além de nos capacitar, Deus envia recursos de pessoas que possam nos transmitir auxílio para nós não nos perdermos nessa atmosfera. Então Jotão, quando ele assume o reinado, Deus, ele coloca ele porque não havia outra opção. Quando Jotão assume, ele edifica a cidade, como a cidade toda, templo, torre, muro, e vai por aí por diante, todos adorando. Mas porém Jotão, ele não conseguiu fazer o que Uzias tinha feito. Ele não conseguiu tirar a idolatria de dentro de Judá. Ele não tinha força para mandar arrancar os postes ídolos que tinha dentro da cidade. Era uma das coisas que diante dos olhos do Senhor estava sendo abominável. Mas Deus estava levando em consideração por um pequeno fato. Havia 3 profetas naquela época auxiliando Jotão para que Jotão não viesse se perder por completo e fazer todo Judá errar e devastar-se a cidade e acabar com tudo. Então Deus, ele olha para Jotão, vendo que Jotão, ele está sem visão. Deus olha para Jotão e vê que ele não tem força para entrar dentro do templo. Quando você chega ao momento de que você não consegue mais passar pela porta da casa do Senhor, não tem força mais de vir na casa de Deus, é um momento de você pedir socorro, porque é um momento de falência espiritual, é um momento que você na realidade pode cair em caso, declínio, é um momento que você possa estar no momento vivendo um momento depressivo e você não está tendo
consciência. O problema de Jotão que ele queria fazer as obras, mas para mostrar para o povo. Deus queria que Jotão mostrasse não as obras, mas aparentasse diante do Senhor, para que Deus viesse olhar ele dentro do templo. Jotão não tinha força e nem tempo para buscar ao Senhor. Deus nessa noite, ele pergunta para mim, pergunta para você: até quando você vai se ocupar em todos os momentos e não ter um minuto para adorar a Deus? Há quanto tempo você vai ficar falando, botando desculpa porque a tua vida é toda ocupada e você não pode nenhum só momento adorar o nome do Senhor? Você até quando vai ficar se justificando de não ter tempo de ler a palavra, enquanto você está com a sua vida toda ocupada, a sua agenda está cheia? Eu tenho um recado nessa noite de Deus para a tua vida. Assim como você diz que não tem tempo para Deus, na hora da sua escassez, Deus não vai ter tempo também para você. E não adianta você choromingar, não adianta você se lastimar, dar uma de pobre coitado, porque Deus vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer: tu nunca teve tempo para prestar atenção no que eu tinha para te dizer. Por que agora eu sou obrigado a ter tempo para te dar atenção e responder a tua necessidade? Nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus. Jotão, a ocupação dele era cuidar das coisas terrenas, edificar muro, mostrar para o povo que era o bambambam. Jotão era um camarada que ele edificou a porta do templo do Senhor para dizer: não, Senhor, eu fiz alguma coisa pela sua casa. Deus não está preocupado com o que você possa fazer pela casa dele. Ele está preocupado de você passar por essas portas e o adorar em espírito e em verdade. Não adianta você dar presente para a casa de Deus, mas se você mesmo não for presente para Ele. Não adianta você comprar cadeira nova para a igreja, mas se você não for presente dele. Deus não está preocupado com as coisas materiais que você tenha para dar e dizer: Senhor, eu não tenho tempo, mas como teu servo eu estou presenteando a tua casa. Deus não quer saber do teu presente, Deus quer saber da tua ausência, da tua presença dentro da casa dele. É isso que Deus queria de Jotão. Deus não estava preocupado com o que Jotão estava fazendo lá fora. O glamour era para o homem, a glória não era de Deus, era do homem. Jotão estava pegando a glória toda para si, porque deixou o orgulho entrar, a soberba entrar, porque todos viam que Jotão estava levando tudo em banho-maria. Sabe aquele crente que olha, vê você errar e não é capaz de falar uma verdade para você e diz para a tua vida: não se preocupe, minha irmã, fique tranquilo, meu irmão. Deus, Ele entende o teu coração, não entende porcaria nenhuma, rapaz. Deus não entende nem de forma nenhuma o teu e nem o meu coração. Sabe por causa de quê? O coração, na realidade, ele é a natureza de toda a estrutura de Deus. E Deus, Ele sonda o teu e o meu coração. Não adianta pessoas baterem nas tuas costas para massagear o teu ego e dizer que Deus está compreendendo o que você está fazendo pela obra do Senhor. E Deus, Ele está entendendo o teu pecado. Ei, Deus não se compra com pecado e nem muito menos Ele coabita com as coisas erradas. Aprenda isso. Jotão tentou comprar a Deus com aquilo que ele tinha para oferecer para a cidade, mas o pior do que ele estava fazendo era saber que a idolatria havia dentro de Judá e não era capaz de mandar que parasse, porque ele era a autoridade. Deus nessa noite manda perguntar para mim e para você: qual é a autoridade que você está tendo dentro da tua casa para mandar de parar as cervejas entrar lá dentro? Deus está mandando você falar: não, Deus entende porque meu filho não é crente. Ei, espera aí. Teu filho não é crente, mas você é. A casa é consagrada ao Senhor. Você não fala que a tua casa foi entregue nas mãos de Deus. Por que está passando bebida? Por que está passando droga? Por que está passando prostituição, lascívia, roubo, coisas erradas, ilícitas? Deus, Ele abomina. Deus, Ele estava indignado com Jotão, porque Jotão, ele viu o povo de Israel, o povo de Judá, de Israel, adorando a deuses estranhos. E Deus olhando para Jotão indignamente. Mas porque havia 3 profetas que clamavam, intercedia por Jotão e auxiliava, que chamava-se Isaías,
Oséias e Miqueias, 3 profetas que naquele momento intercediam para que Deus não matasse Jotão naquele momento. Sabe por quê? Porque não haveria um outro sucessor naquela história. Então Deus precisava de concluir. Se você for para reparar, Ezequias com 40 anos, Deus manda botar a casa em ordem e consertar. Jotão, ele vai morrer com 41 anos de idade, jovem, rapaz novo, não tinha experiência, ainda estava num aprendizado. Era o 11º reinado de rei de Judá que havia naquela cidade. Deus, ele olha para mim, olha para você. Nós temos que amadurecer muito para as coisas fluir na nossa vida. Nós temos que aprender demais com Deus. Nos ocupamos o nosso tempo, o nosso horário, o nosso dia com tudo, televisão, telefone, WhatsApp, Facebook, e esquecemos de ter, não 1 minuto, essa história de 1 minuto com Deus. Deus não quer o teu resto, Deus quer o teu melhor. Se você fica 40 no WhatsApp, fica 80 para Deus. Deus, ele está nos chamando a atenção porque ele tem o melhor para nos propor, e está sabendo que nós estamos muito longe dele. Aí nós perguntamos, por que Deus ele não opera como outrora, como antigamente? Será que o culpado é Deus? Deus mudou? Não, Deus ele permanece sendo o mesmo. A nossa comunhão com ele é que está muito longe da experiência dos profetas do passado. Aí a Bíblia vai nos dizer que Jotão, ele vence durante 3 anos a guerra dos Moabitas. Merecida? Não, porque Deus não queria que o nome dele fosse envergonhado. E havia 3 profetas que clamavam. A sorte dele é porque sempre tinha alguém intercedendo. Na nossa vitória é que sempre tem alguém que está orando pela nossa vida. Embora você não saiba, se você está de pé é porque tem alguém que está orando por você. Embora você não saiba, enquanto tu está trabalhando, Deus está te dando livramento, tem alguém que você nem sabe está clamando pela tua vida. Então você não está entendendo quantas das vezes Deus está operando um milagre. Você está falando que é o seu potencial. Você está querendo mostrar para você mesmo que você é capaz. Ei, tem alguém que está intercedendo pela tua vida, não por mérito que você seja o que você é, o que você esteja fazendo. Jotão, ele fez tudo para chamar a atenção da sociedade, mas não despertou a curiosidade de Deus. O que adianta você chamar a atenção de toda a sociedade mundial e Deus está com as costas viradas para a tua vida? Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas o que faz a separação entre o homem e Deus são seus pecados. Essa era a situação de Jotão, perdão. E a Bíblia vai nos dizer que Jotão, ele vence a guerra no período de 3 anos e vai se beneficiando, sendo sustentado pelos Moabitas. No momento que ele está sendo sustentado, ele está glorificando o nome do Senhor. Só que tem um detalhe: Jotão, ele não era uma pessoa inocente. Hoje, no mundo que nós vivemos, não tem mais ninguém inocente da palavra de Deus. Uzia era rei, tinha uma intimidade com Deus, pai de Jotão. Jerusa era mãe de Jotão, mulher de Uzia, tinha compromisso com Deus. Zodaque era avô de Jotão, porém sacerdote. Ele serviu a Davi com integridade, ele serviu o reinado de Salomão com integridade. Zadok significa justo, ou seja, todos os sacerdotes de Judá no tempo de Jotão se corrompeu. Jotão, ele sabia o que era certo e o que era errado na casa de Deus e dentro de Judá, mas ele quis na realidade fazer o seu jeitinho brasileiro, igual nós temos costume de fazer. Tudo dá um jeito, tudo é uma forma de negociar. Ei, com Deus não há negociação, ou é certo, o errado, errado. O que passou dali é procedimento maligno. Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, que anda na sua integridade. Jotão, ele se corrompe por completo, sabendo que veio de uma família cristã, de uma família bem sucedida e estruturada. Embora Uzias, ele deu os seus vacilos, mas porém, era um homem que estava dentro do templo, adorava a Deus,
E a Bíblia vai nos dizer que quando Uzias, no dia da sua morte, a Bíblia nos diz que Isaías, ele vê a orla do Senhor sobre o templo, passando sobre o templo aonde estava, naquele momento, a passagem, a presença de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Uzias, ele tinha comunhão com Deus. Jotão, ele se desgoverna, faz todo Judá se desgovernar. Após toda a situação que ele começa a viver, a Bíblia vai nos dizer que quando ele toma durante 3 anos, os moabitas se beneficiam naquele período. Aí Deus começa a observar que Jotão, ele está crescendo cada vez mais o seu orgulho. Porque primeiro, fez com que o povo fizesse o que queria da cidade de Deus. Segundo, Jotão, ele estava preocupado em construções, mas porém, a casa de Deus, a vida dele, comunhão com Deus é o que ele precisava e não tinha. Não adianta você pedir a Deus riqueza, não adianta você pedir a Deus estrutura familiar, não adianta você pedir a Deus o melhor dessa terra, mas se você não tiver o melhor, que é Deus na sua vida. Jotão, ele tinha tudo, mas não tinha o que mais era preciso na sua vida. Deus, nessa noite, ele tem um recado de Deus. Deus tem um recado para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Não adianta você pedir tudo dessa terra, o melhor dessa terra, mas se você não tiver o Criador da terra e o que formou a terra, o que criou, o que fez a terra e o que prosperou a terra, se você não tiver esse mentor para você, meu querido e minha querida, é tempo perdido. Jotão, ele jogou tudo por água abaixo. No período de 3 anos ele prosperou. Só que a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele levanta. Deus não é o diabo. Tem muitas coisas que nós colocamos entre guerras e conflito entre o inimigo, o mundo espiritual, às vezes do que nós passamos, e tem coisas que nós procuramos e tem coisas que nós saímos do foco de Deus. Então Deus, para nos colocar na linha, ele nos aperta, ele coloca problemas para nós entrarmos para o eixo novamente e ficar quietinho. Então a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele levanta 2 reinados contra Judá. Primeiro, o reinado de Israel se indignando por causa do mau testemunho que Jotão estava dando em Judá. A Bíblia vai nos dizer que Deus, ele levanta os assírios novamente para se levantar também contra Judá, para se levantar e prevalecer contra Jotão. A Bíblia vai nos dizer que Jotão, ele entra em desespero porque havia 2 reinados contra ele. Primeiro, Jotão, ele não tinha qualidade nem capacidade para entrar em guerra, nem muito menos em peleja. Segundo, que quando ele pegou, os moabitas pegou no momento de fragilidade, porque o povo estava sensibilizado, ele estava carente, ele estava sempre despreparado para a guerra. Então é muito fácil você tomar uma frente de uma peleja sabendo que o teu adversário não tem ferramenta, não tem nada preparado para guerrear contra você. Jotão, ele pegou mole, mas quando ele viu que Israel levanta um rei, e a Bíblia vai nos dizer que eles começam a comunicar que viriam invadir a cidade de Judá, entra o desespero em todo Judá e principalmente no reinado de Jotão. E a Bíblia vai nos dizer que quando os assírios se levantam, que era o inimigo real e perverso, maligno, que não havia de misericórdia, que Jotão saberia que no momento da guerra ele seria o primeiro a morrer, ele entra em ato de colapso, de desespero, procurando refúgio. Ele recorre ao profeta para que ele viesse saber qual seria o desígnio na vida dele, ou qual seria o procedimento que ele deveria tomar. Porque que Jotão anteriormente ele não consultou ao Senhor pelos profetas para fazer as coisas certas? Tem coisas na minha e na sua vida que nós tomamos decisões precipitadas. Depois, quando dá tudo errado, a gente quer recorrer a Deus, quer perguntar a Deus por que aquilo aconteceu. Faça como o salmista Davi: antes de qualquer problema, de qualquer iniciativa ou decisão, consulte ao Senhor antes, para que você não quebre a cara no meio do caminho. Jotão, ele entrou no templo, ele não consultou a Deus, mas ele tinha um auxílio, e no momento que ele viu o inimigo se levantar, viu Israel se levantar como adversário dele, os profetas, Deus, ele se cala diante de todos os profetas, não fala nada. Aí a Bíblia vai nos dizer que o fim de Jotão foi triste. Antes que ele até perdesse o reinado, ficou doente. Após a sua doença, a Bíblia vai nos dizer que
Jotão, ele não teve a oportunidade que eu e você estamos tendo nesse momento. E quando Jotão ele cai doente, a Bíblia vai nos falar que não houve recurso, não teve profecia, não teve milagre, não teve nada do que pudesse inverter o conceito dele, igual houve do rei Ezequias. Ezequias foi um cara esperto. Ele começou o seu reinado logo no primeiro mês, fazendo uma belíssima obra. Só que quando ele perdeu o rumo das coisas, por causa de grandes coisas que ele fez, Isaías mandou ele botar a casa dele em ordem. A primeira coisa que ele faz, ele lembra de uma história que Isaías, quando ele ainda era novo, cita para ele. Que toda vez que quando errar diante do Senhor, que entre em Deus em juízo justo, para que Deus venha revogar a tua causa e te perdoar. O rei, ele entra em juízo com Deus e fala: Senhor, desde o primeiro dia do reinado eu permaneci, mas no primeiro mês eu fiz uma grande obra. Senhor, eu fiz maravilhas. Senhor, eu fiz tudo para te agradar. Ele bota a cara na parede. Tu usou a boca do profeta Isaías e citou sobre isso. Eu estou aqui em juízo, eu estou falando que eu fiz correto diante de ti. Eu tenho consciência dos meus erros, eu quero uma chance, eu quero uma oportunidade. Tem coisas na minha e na sua vida que Deus ele tem o poder de mudar os conceitos da tua história. Mas você tem que ter a habilidade não de trazer Deus à memória, porque Deus não esquece de nada do que Ele faz ou do que Ele promete. Deus ele só quer que você recorde das boas obras que você fez lá atrás. Deus quer saber dos teus benefícios que você tem para apresentar a Ele e questionar ao Senhor em relação do que Ele possa fazer para mudar a tua vida, a tua história no momento da sua necessidade. Deus não quer homens e mulheres que sabem do seu erro, mas não é capaz de ser reconhecido e nem botar diante de Deus. Sabe por que Davi ele foi reconhecido como o segundo coração de Deus? Davi era o homem da Bíblia que mais errou, mais pecou, mais falhou com Deus. Mas sabe por que ele era o segundo coração de Deus? Porque quando Davi errava, ele era humilde para descer, mesmo sendo rei. Ele descia a casa do olheiro e falava para Deus os seus erros, os seus atos, e falava para Deus: não cometo mais esse delito. Você não vê história nenhuma no linário de Salmos que Davi ele cita que Davi cometeu um ato e novamente ele errou de novo. Não, Davi ele não comete o mesmo erro. Ele procura se desviar do erro que ele tinha cometido anteriormente. Então nós temos a oportunidade, o privilégio, sabe de quê? De um Deus misericordioso, que Ele tem uma história para mudar na sua vida. Mas não adianta você buscar glamour para você mesmo, querer provar para ninguém lá fora o que você é capaz ou o que você pode fazer. Prova primeiramente para Deus a tua entrada, para adorar ao Senhor e reconhecer que tudo que está sendo feito lá do lado de fora, que os homens reconhecem, a honra, a glória seja dada toda a Ele. Se Deus operou na tua vida, Ele é Deus. Se Ele não quiser operar também, Ele vai continuar sendo Deus. Se Deus Ele quiser te exaltar, Ele exalta. Mas se Ele também não quiser, Ele vai continuar sendo Deus. Ele não muda, Ele é o mesmo. Ele mesmo diz: eu sou o alfa, sou o ômega, o princípio e o fim. Então Ele é toda a nossa história. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, o Senhor já lhe conhecia. Antes de você sonhar em nascer, o Senhor já tinha o teu nome, a tua história na palma da mão dele. Então Deus nessa noite, Ele sabia que naquele momento, Deus sabia que tinha a história de Jotão. Deus tinha a história dele na palma da mão dele. E Ele somente queria saber se Jotão poderia inverter os seus conceitos. Mas Jotão ele não quis arrepender. E aqui eu fecho a Bíblia. E um detalhe: Jotão ele comete todos esses erros, todas essas falhas, mas um dos piores erros que Jotão cometeu foi um fato do que o próprio pai não ensinou. Porque se Uzias pegasse Jotão pela mão, trouxesse para a casa do Senhor, ele saberia o caminho. Ele passava na porta do templo, consertava a porta do templo, mas não tinha força e nem capacidade de entrar. Ou seja, era um jovem que nunca teve uma experiência e nem muito menos uma comunhão com Deus.
Então você faça-me um favor, se você tem filho, tem sobrinha, sobrinho, convide para trazer na casa de Deus. Não quero ir, ore a Deus, mas todas as vezes faça o convite, porque uma hora vai passar por essas portas. Jotão não teve a oportunidade de passar pela porta do templo do Senhor, não porque ele não teve a oportunidade, porque ele se dedicou muito com as coisas do mundo, edificando, estruturando e esquecendo que a sua própria estrutura estava devastada. Deus, ele quer te edificar por fora e santificar você por dentro. Deus, ele quer te embelezar por fora, mas ele quer que a tua beleza interior seja melhor do que a de fora. Deus, ele quer te estabilizar por fora, mas ele quer saber se você está preparado para receber o que você está pronto para vir sobre a tua vida, sobre a tua história. Jotão, ele sabia que tudo que estava ao seu alcance, ele estava preparado, mas estava despreparado para entrar na casa de Deus, para agradecer ao Senhor. Então Deus deixa um recado para você e para mim nessa noite. O que Deus vai fazer na sua e na minha vida, ainda que você ganhe até mesmo e ganhe sucesso lá fora, reconheça que foi Deus que fez por você. Nunca esqueça de deixar de passar por essas portas para agradecer ao Senhor. Não cometa o erro que Jotão cometeu. Faça como Uzias, morra dentro do templo, mesmo que reconhecendo o seu erro, mas a glória do Senhor, ela desce sobre o templo onde Uzias, ele na realidade sempre o adorou. Isaías, para finalizar, ele diz, depois da morte de Uzias: que serei eu agora de Israel? Porque Isaías, ele ainda estava no aprendizado do reinado de Uzias. Ele mandava recado porque ele tinha uma confiança e segurança e estabilidade no homem. Deus tira Uzias da terra e fala: e aí, Isaías, tem coragem de tu falar tudo o que tu falar? Vai ter momentos na minha e na sua vida que vai ter Deus que vai tirar situações assim, ó, bem perto da gente. Sabe para quê? Tu é bravo, tu é valente, fala. Tu é bravo, tu é forte, agora é hora de tu falar. Quem era o teu manda-chuva, Deus tirou. Agora eu quero saber você. Tem coragem? Então fala. Isaías teve que virar macho. Sabe por quê? Uzias não estava mais para defender. Jotão era um desgovernado, era um primário, não tinha consciência de nada do que acontecia. Isaías era o bambambam de Israel, era o profeta messiânico. Porque ele se baseava naquilo que Josias, ele transmitia a ele como segurança. Então, se você está se assegurando em alguém, meu querido, se afaste, tira de bengala e se apoia, se baseia em Deus, porque se você se estruturar no homem, Deus vai tirar o homem e quer ver como vai ficar a tua estrutura. A tua coluna depende, sabe de quê? Das tuas pernas para se manter em pé. Então Deus nessa noite, ele diz, Deus não precisa de ninguém para ser mantido por você. Deus quer que você se mantenha mais na dependência do Senhor, como Isaías, a partir daquele momento ele passou a viver na dependência de Deus. Assim Deus quer que você seja totalmente dependente do Senhor. E assim agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Mais uma vez usando esse homem de Deus para nos guiar, para nos, às vezes, puxar a orelha, né, gente? Porque nós temos que, às vezes, ser humildes, porque é uma satisfação ser, às vezes, corrigido pelo nosso Deus com a palavra do seu Evangelho. Nós não somos irrepreensíveis, não somos perfeitos. O único varão perfeito que passou por aqui foi Jesus. Mas nós caminhamos perseguindo a estatura do varão perfeito. E nesse caminho nós nos aproximamos do nosso Deus. Mas a ovelha conhece a voz do seu pastor. E quando nós conhecemos a voz do nosso pastor, nós somos exaltados por ele, nós somos exortados, nós somos ensinados como um bebê. Quando nós temos nossos filhos, ele começa a andar, começa a derrubar as coisas, você vai... É assim que nós somos quando começamos a caminhar com Deus. Somos chamados de bebê na fé. Nós somos homens feitos, mulheres experientes, mas na nossa relação com Deus estamos aprendendo. E não se sintam, às vezes, menosprezados. Porque se o pai educa o filho é porque o ama. E se Deus, às vezes, nos chama a atenção,
é pelo mesmo motivo. Amém? Eu vou convidar a obreira Luana, que nós vamos fazer entrar para o nosso dízimos e ofertas. Quando nós vamos lá, 3, 10 e 11, ele fala o seguinte. Onde já tem aqui? Eu não sou vermelho aqui, não vermelho. Vermelho. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal que dela vos advinha maior abastança. E por causa de vós repreendeu o devorador, para que não vos consuma o fogo da terra, e o vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O justo vive pela fé. E a palavra de Deus fala mais ainda, que o que não vem da fé, vem do maligno, então é pecado. Mas Deus fala sobre nossa vida secular, fala cada detalhe da sua vida. Nós às vezes estamos, quer dizer, todo domingo nós estamos aqui às 9 horas da manhã, e a igreja, geralmente a igreja, muitas pessoas não dão valor a isso, mas nós precisamos ter a espada afiada. A espada é a palavra de Deus, porque muitas vezes somos induzidos por falta de conhecimento ao erro e nos afastamos do nosso Deus. Então nós precisamos ter isso como verdade. Amém? Deus, Ele nos coloca no mundo, mas nos cerca com seus anjos. E sem a autoridade dele, vários demônios e coisas que rodam ao nosso derredor são repreendidos. E aqui ele fala sobre um devorador. O devorador ele só pode ser repreendido através do dízimo, que é dessa parte do que vem em suas mãos. E as ofertas alçadas, é o que Deus colocou no nosso coração. A igreja ela necessita disso. E nós estamos nos alicerçando. Nós estamos vendo de vez em quando a campanha sendo feita. Aqui foi feita a campanha do ar-condicionado. Eu tenho uma notícia para a igreja maravilhosa que pagamos a última prestação do ar-condicionado. Eles já estão tudo pagos. Mas, poxa, mas ele ainda não é ligado. Infelizmente, no mundo nós temos problema. A Light implicou e nós precisamos ter uma documentação que foi muito complicada para tirar. Mas a outra boa notícia é que já está em reta final, isso já está sendo resolvido. Bem? Essa semana nós vamos ter novidades aqui, pensos vindos do Senhor também. E nós estamos também com a campanha do computador. O que é? Esse notebook aqui, quem depois vai para casa, você pode ver no canal do YouTube da igreja, quem não for inscrito, no final pode falar comigo que eu inscrevo, a pregação, os louvores, vai estar lá no nosso canal. Mas nem sempre o computador está aqui, porque esse computador é do meu trabalho, eu preciso trabalhar. E de segunda a sábado eu trabalho no período de tarde e noite. Raramente eu consigo estar presente, infelizmente. Então, ontem foi culto de consagração, foi pela manhã, então eu já estava, porque se eu trabalho à tarde, ontem eu estava aqui. Então, raramente, a não ser nos cultos do domingo, o computador está aqui. Nós precisamos de um computador aqui na igreja, da igreja. Bem, lá na sede, que é em Sulacap, nós já temos um computador lá, que eu, como técnico, eu mesmo montei. E nós temos uma visualização por volta de R$ 1.500 para comprar esse computador. Eu não falo para você o valor certo, porque isso vem pelo dólar. As peças de informática varia o valor, mas é por volta de R$ 1.500. E esse envelope vermelho é para a campanha do computador. Se Deus colocar no seu coração que você quer ajudar a igreja a ter esse computador, é esse envelope aqui que você vai dar a sua ajuda. Bem? Esse envelope marrom aqui é para a campanha do aluguel. Nós temos uma coisa para falar para vocês, que aquilo que você contribui, você vê acontecer. A igreja aqui ela não tem a membresia ainda, que possa pagar. Mas por esta campanha, todo mês nós pagamos com antecedência o aluguel. Para a honra e glória do Senhor. Foi uma campanha que Deus colocou no coração do nosso pastor e está rendendo as portas abertas dessa igreja. Amém? E a igreja está se estruturando. Se você quiser, são R$50 por mês para ajuda. Tem muitas pessoas que já estão ajudando e por isso que nós estamos aqui com as portas abertas. Amém?
E esse envelope aqui é para os seus dízimos e ofertas. O que Deus colocou para você ofertar a casa do Senhor, ou o seu dízimo, que é 10% do que vem à sua casa. A obreira Luana vai estar passando os envelopes. Amém? Enquanto ela passa os envelopes, quem aqui for membro dessa igreja, já entendeu que está ligado a essa igreja, que nós temos uma ficha de membro. Amém? Porque nós vamos colocar no computador um aplicativo que ajuda nós a gerenciarmos isso. Quem tiver o desejo de se membrar, de preencher essa ficha, para poder, vocês podem procurar a Luana ou a Isis, a Bruna Luana ou a diaconisa Isis, que nós temos a ficha aqui para preencher. Além de nós vamos preencher os seus dados, vamos ter a sua ficha, não é para bater na sua copa para pedir não, que a igreja não precisa fazer isso. Deus fala que os dízimos, ofertas e suas ofertas é para o mantimento da igreja. Porque às vezes nós conseguimos fazer a organização da igreja. Por exemplo, o estatuto da igreja precisou da membresia. Nós fizemos reuniões para que o estatuto fosse aprovado. Então, a membresia se fez presente para que isso fosse efetivado. Amém? Glorificado seja o vosso Deus. Amém. Jefferson, já que a sua esposa ajudou a passar as ofertas, a gente está pegando aí. Então, se há no teu coração, pessoal, eu sou membro dessa igreja, eu gostaria de preencher a ficha que nós temos ali separada já, porque nós vamos fazer um aplicativo que gerencia isso e nos facilita a lidar com a Assembleia, amém? Jefferson, se aproxima para poder orar. Senhor querido Deus e amado Pai, esta noite, Senhor, viemos aqui, Pai, e agradecer por esses dízimos e oferta, Pai. Senhor Jesus, abençoe, Senhor Deus, aqueles que puderam, Senhor, e aqueles que não puderam ofertar, Senhor Jesus. Pai querido, porque nós sabemos que aqui é terra fértil, Senhor, e o Senhor é o dono da prata e do ouro. Em nome de Jesus, eu agradeço mais uma vez por esses dízimos e ofertas aqui presentes na Tua casa, Senhor Deus. Glorificado seja Deus. Agora eu vou chamar aqui o pastor Alexandre Silva. O pastor Alexandre Silva estará orando pela mesa de oração. Todas as vezes que vocês chegarem aqui e tiver um pedido para falar com o Senhor, Deus sabe das suas necessidades, mas Ele quer que você fale com Ele. Ele quer que você chegue e diga, Senhor, meu Deus, Senhor Salvador da minha vida, me ajuda nesse propósito, minhas necessidades. Ele sabe, Ele é onisciente. E hoje, e aqui nós temos uma mesa de oração. Quando você chegar aqui, tem alguma coisa, nós temos aqui um caderno que você pode escrever sua oração, você vai dobrar, e posteriormente, provavelmente agora no carnaval, nós vamos ao monte, lá nós entregamos ao Senhor. Ele já sabe também, mas é um ato, um passo em direção a Ele. E Ele vê isso com os olhos. O pastor Alexandre estará orando pela mesa de oração, amém? Estamos juntos para cá, igreja, em nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai, está aqui o pedido ao Pai querido, ao qual a sua igreja, meu Pai amado, o seu povo, meu Pai amado, colocou e depositou diante de Ti, meu Pai querido, cada petição, cada clamor, cada oração, cada libertação, cada cura, que possa o Senhor, meu Pai querido, manifestar a Tua glória, repreender, meu Pai querido, todo o embaraço, toda a cadeia, toda a corrente, ó Pai querido, se há enfermidade, o Senhor possa curar, se há causa na justiça, o Senhor possa, meu Pai querido, inverter o caso, meu Pai amado, meu Pai querido, se esteja dado como perdido, o Senhor possa dar ganho, Senhor, muda a história, meu Pai querido, de haja de uma libertação com a Tua bondade, a Tua libertação, a Tua benignidade, meu Pai querido, em cada lar, em cada família. Deus, eu te peço nesta noite, ó Pai querido, que o Senhor possa prosperar a vida de cada um daqueles que estejam necessitando, que esteja, meu Pai querido, aqui, meu Pai amado, nessa mesa de oração, e aqueles que não puderam colocar, meu Pai querido, não tiveram a oportunidade, que o Senhor possa também estar ouvindo o clamor que neste exato momento, Senhor, Pai querido, em cada coração, em cada lábio, em cada pensamento, e abençoar e dar resposta a cada um dos seus filhos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu falo para vocês uma coisa que a palavra de Deus fala, que a oração do justo não é jogada fora. Quando você ora, está se buscando a Deus, a tua oração é respondida. Amém? Vou fazer uma pergunta para a igreja. Alguém contemplou alguma coisa do Senhor?
Não é passagem bíblica, não é testemunho. A igreja não faz mais isso, porque já tivemos problemas. Mas alguma revelação, alguém teve alguma revelação de Deus aqui hoje? Amém? Tem alguma coisa, pastor? Da igreja que Santa participa também, Deus me dava assim, Deus me dava assim. Então, eu via para assim,